Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo. A paz do Senhor, meus queridos amados, mais uma vez estamos no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Hoje, finalizando as nossas lições bíblicas nesse último trimestre de 2020. Já estamos finalizando a lição de número 13, será a última lição desse trimestre. Estaremos estudando acerca deste tema, acerca desta lição, da última lição de número 13. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus por esse período de tempo, por estes meses, onde o Senhor nos concedeu graça de estarmos aprendendo juntos a palavra do Senhor. Só tenho que agradecer ao nosso Deus, que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Estamos aqui hoje para mais uma vez aprendermos a palavra do Senhor. Será a última lição. Vamos dar continuidade às nossas lições. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas lições. Tenho certeza que Deus irá alcançar muitas pessoas através dessas lições, através destas palavras, dessas mensagens que o Senhor assim tem nos concedido. Louvado seja o nome do Senhor. Lição de número 13, a lição de número 13 é quando Deus restaura o justo. Então, lição de número 13, o título da nossa lição é Quando Deus restaura o justo. Quando Deus restaura o justo. Estaremos estudando acerca dessa lição. O texto áureo fica lá em Jó 42, verso 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então Deus restaura o justo, Deus restaura o nosso patriarca Jó. Coisa gloriosa. Amados irmãos, nós temos 3 objetivos na nossa lição. Todas as lições dos nossos trimestres, todas as lições, ela vem com 3 objetivos. Essa não é diferente. Então estaremos assim discorrendo através ou sobre esses 3 objetivos da nossa lição de hoje. Primeiro, sublinhar a atitude humilde de Jó em reconhecer a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Segundo, destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E terceiro, comentar sobre o último estado de Jó e as suas implicações positivas para o entendimento do livro. Louvado seja o nome do Senhor. Introdução. A introdução fala assim: veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus, intercede por seus amigos. Nesta última lição, trataremos sobre a restauração de Jó. Então, é interessante. O ponto central da nossa lição fala assim: Deus restaura o ser humano por causa do seu amor e misericórdia. Deus restaura o ser humano por causa do seu amor e sua grande misericórdia, que era o que os amigos de Jó diminuía do Deus Todo-Poderoso. Apenas exaltou a soberania de Deus e diminuiu a imensa misericórdia do Senhor, que é isso que faz com que nós nos sentimos salvos, com que nós estamos salvos, que é a misericórdia de Deus. Não é pelos nossos méritos, como diz o apóstolo Paulo, lá em Éfeso, capítulo 2, verso 8 e 9, onde nos fala que pela graça sois salvos, isto não vem de vós,
é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é algo interessante aonde o apóstolo ele aponta a graça de Deus, que é a misericórdia do Senhor para conosco. Então nós não somos salvos porque somos bons, porque damos esmolas, porque seguimos a palavra à risca, não. É pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus que nos alcançou. Essa é a diferença. Primeiro tema da nossa lição, o primeiro tópico, ele se divide em 3, que é a humilhação de Jó. A humilhação de Jó, ele vai se dividir. O Jó é humilhado. 2, reverência e submissão. E 3, uma experiência viva com Deus. Esses 3 pontos estaremos assim estudando acerca do primeiro tema, a humilhação de Jó. Interessante. Jó é humilhado, ou Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs sua onipotência na criação e sua sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Então, interessante a humilhação do patriarca Jó. Então, Jó questionava Deus demais. Jó questionava o Senhor e Deus o trouxe ali uma repreensão a Jó. Deus trouxe aconselhamentos a Jó e Jó percebeu, ele se convenceu dos seus próprios questionamentos eram injustos. Então, os próprios questionamentos do patriarca Jó eram injustos porque ele não conhecia a Deus pessoalmente, ele apenas ouviu falar. A tradição o ensinou quem era Deus, como Deus era, o porquê o Deus único, poderoso, Senhor e Salvador, ele está no controle de todas as coisas. Então, tudo isso Jó aprendeu de ouvir, aprendeu como muitas das vezes nós aprendemos os ensinamentos da palavra e ouvimos falar de Deus, mas muitas das vezes falta uma experiência viva com o Senhor, uma experiência que nós precisamos ter, uma experiência verdadeira com o Senhor. Quais são as nossas experiências? Ou que experiências você tem com Deus, eu tenho com Deus? Então precisamos, amados e queridos irmãos, desenvolver as nossas experiências com Deus, termos experiências com Ele. Então só tem experiência com Ele quem tem intimidade com Ele, quem se aproxima dEle, quem vive para Ele, quem busca a Ele. Então é dessa forma, amados irmãos. Então, a humilhação de Jó, Jó é humilhado e ele se convenceu de que os seus questionamentos, as suas lamentações a Deus eram injustas. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que ele se humilhou. Isso é o importante, é nós nos humilharmos, reconhecer os nossos erros. Apesar que Jó não errou, não cometeu pecado, mas Jó errou em atribuir, aqui nós vemos, Jó errou nos seus questionamentos com Deus, exigir de Deus ou querer de Deus uma explicação ou porquê daquilo que está acontecendo. Então, nós não podemos exigir nada de Deus, nada. Na lição passada nós já falamos sobre isso aqui, então não podemos exigir de nada do Deus Todo-Poderoso, nada, porque tudo que ele faz é bom, ou que muitas das vezes não vai nos trazer a alegria que nós esperamos que tenhamos, mas é bom para a nossa vida, é bom para a nossa estrutura, para o nosso crescimento espiritual. Há muitas coisas que vão fazer com que nós soframos, há muitas coisas que vai fazer com que lágrimas rolem dos nossos olhos, mas Deus tem um propósito, Deus tem algo nisso
para que nós venhamos crescer espiritualmente. Muitas das vezes não vamos entender, mas lá na frente nós vamos entender os porquê, aonde o Senhor estará nos revelando o porquê disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo ponto, amados, nós vimos aqui, o Jó é humilhado. 2, reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama: bem sei eu que tudo podes. Olha só, Jó 42:2, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Olha só, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios conselhos ou sábios propósitos divinos. Tá vendo que interessante? A reverência e submissão. Jó, ele alcança ou ele demonstra reverência e submissão ao Deus Todo-Poderoso. Porque Jó se humilha. Quando se humilha, você tem uma visão real de Deus, uma visão panorâmica daquilo que Deus quer nos mostrar, porque a humilhação, ela nos faz com que nós nos aproximamos do Deus Todo-Poderoso. Mas quando a soberba está alta em nossa vida, está nos dominando, tanto não enxergamos Deus, como também não ouvimos Deus, porque tem algo que impede Deus de falar conosco e nós de ouvirmos Deus falando. E aí nós vemos que Jó se humilha. Olha o princípio para se ouvir a voz de Deus: humilhação. É preciso se humilhar, é preciso descer, é preciso você descer no pó. Se você quer ouvir Deus falando contigo, então se humilhe, desça no pó. Então é tanto que a Bíblia vai nos mostrar, e que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha a primeira coisa que Salomão vai dizer: se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Então nos mostra, amados irmãos, que a humilhação é um princípio que nós precisamos exercer para que nós venhamos crescer grandemente na presença de Deus, para que nós venhamos nos restabelecer, para que nós venhamos ter um crescimento espiritual, uma presença real de Deus em nossa vida. Então precisamos de humilhação. Humilhai-vos perante ou debaixo da mão potente de Deus, e Deus os exaltará. Então a humilhação é algo que precisa ser exercida na nossa vida. É como a fé. A fé é uma ferramenta que Deus nos deu para ser exercida. Ela não pode ser guardada. A fé, ela precisa ser exercida. É como uma espada na mão de um soldado, ou como uma arma na mão de um soldado. Então ela precisa ser usada, ela precisa ser exercida. Ou seja, a fé também é a nossa arma de defesa, a nossa arma para vencer. Então precisamos usar esta ferramenta, esta arma que o Senhor nos concedeu, que é a fé, para vencer não somente as astutas ciladas do inimigo, mas para vencer também na vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, reverência e submissão. Nós vemos que o patriarca, ele reconhece ali o Senhor, ele diz: bem sei eu que tudo podes. Olha que coisa maravilhosa que Jó aprende na prática com Deus. Olha, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Que coisa gloriosa. Então, quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Porque isso falei do que não entendi. Então o patriarca, ele reconhece
que ele falou coisas que não compreendia, não entendia, mas ele passa agora a entender, a ter uma visão real de Deus, a ter um conhecimento exato daquilo e da situação que ele estava vivendo. Então ele já não murmura mais, ele não mais questiona mais, porque ele entendeu que tudo que aconteceu na sua vida tinha algo, tinha um propósito de Deus na sua vida e era para o bem dele, o bem do patriarca Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro e último ponto do nosso primeiro tópico é uma experiência viva com Deus. Agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus. Conforme descrita nas seguintes palavras, como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Que coisa maravilhosa. Deus apenas Jó possuía apenas o conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Olha só. Que interessante. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos os nossos achismos e confessamos a nossa miséria no pó e na cinza. Que coisa maravilhosa. Interessante, nós vemos aqui uma experiência viva com Deus. Então aqui Jó já tem uma experiência viva com Deus. Jó já é uma pessoa humilde. Ele já aprendeu uma lição com Deus, que é tanto que nós vemos aqui no versículo de número 3, do capítulo 42, aonde ele diz, com o meu ouvido, ou melhor, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora me veem os meus olhos. Que coisa maravilhosa. Então ele aprendeu na prática, ele apenas ouviu falar de Deus, com ouvido de tradição, de terceiros, segundas pessoas ou tradições ensinando a Jó ali sobre Deus, mas não, ali foi um momento que ele ouviu o próprio Deus falando, ele aprendeu na prática. Agora, não só de ouvido, ouvi os meus ouvidos, mas os meus olhos te veem. Então, uma experiência viva com Deus, real com Deus. Amados, nós precisamos ter as nossas experiências com Deus. Não podemos apenas viver uma vida cristã de experiências de outrem, como muitos aí estão vivendo. Muitas pessoas só vivem experiências dos outros, contra experiências dos outros. O irmão fez isso, ouviu Deus falando, Deus revelou isso e tal. Mas e você? E as tuas experiências com Deus? Nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, ter as nossas próprias experiências com Deus. Deus quer se revelar a cada um de nós, quer se mostrar, quer nos usar, quer nos revelar, quer nos orientar, quer nos encher da sua graça e da sua unção gloriosa. Então precisamos estar numa posição que ele se agrada, que é a posição de vaso. Quando nós estamos na posição de vaso, que é um vaso usado por Deus, então Deus nos usa, Deus nos guia, Deus nos enche para ser usado instrumento na mão dele. Então precisamos estar na posição, e o segredo é humildade em tudo, é ser humilde em tudo que nós fizermos para a glória e louvor do nome dele. Aleluia. Segundo ponto, ou segundo tópico da nossa lição é a intercessão de Jó. Segundo ponto, a intercessão de Jó. Nós vemos aqui 3 pontos nesse segundo tópico, 3 pontos. O primeiro é a ira de Deus. Segundo, o pecado dos amigos de Jó. E terceiro, a oração de Jó. Então, 3 pontos nesse segundo tópico, a intercessão de Jó. Primeiro, a ira de Deus. É o primeiro ponto desse segundo tópico. Diz assim: após ter dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o temamita. A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos,
porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Jó 42:7. Estas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstra que as exposições feitas pelos seus amigos eram todas verdadeiras, não eram todas verdadeiras, mas pois partiam de premissas falsas. Nós vemos aqui, Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusava. Ele se humilhou a respeito das suas falas precipitadas, pelo que revelavam o orgulho e a falta de bom senso. Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta dos pecados cometidos antes do atual sofrimento. Então, interessante aqui nós vemos a ira de Deus, que a ira do Senhor se acende contra Elifaz, Bildade e Zofar, os amigos de Jó, aonde eles cometeram um pecado contra Deus e o próprio Deus o repreende. Diz aqui a palavra do Senhor: e a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então Jó não cometeu pecado. Jó sempre falou o que era reto na presença do Senhor, mas Jó também cometeu falhas, porque Jó questionava a Deus. Jó ali questionava ao Senhor, colocava Deus ali na parede, e isso não é o que nós devemos fazer, apenas esperar a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se Deus nos dá uma palavra dessa, por que questionar alguma coisa de Deus? Ou para que questionar a Deus? Pois se nós devemos entregar o nosso caminho e deixar o Senhor agir, deixar o Senhor fazer conforme a sua vontade. Muitas das vezes não vai ser do jeito que nós arquitetamos ou esperamos, mas vai ser do jeito certo, da vontade de Deus, do jeito que nós precisamos aprender e viver. Louvado seja o nome do Senhor. Então a ira de Deus se acende contra os amigos de Jó. Segundo, o pecado dos amigos de Jó. Diz assim: representados por Elifaz, o mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino com resposta a um pecado praticado. Então, olha só o pecado e o erro de Elifaz e seus amigos. Então, para eles, eles exaltaram a justiça de Deus, mas aqui nós vemos que deu limites, eles limitaram o poder soberano, ou seja, limitaram a misericórdia de Deus, limitaram ali a compaixão de Deus. E aí foi essa a falha e o pecado desses 3 homens ali, amigos de Jó. Tanto que o sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino como resposta. Então, no pensamento desses 3 amigos de Jó, todo o sofrimento na vida de uma pessoa seria consequência do pecado. E na vida de Jó não foi dessa forma. Talvez tenha alguém que esteja passando por isso, uma consequência do pecado, mas nem sempre é uma consequência, é uma prova. Muitas das vezes é uma provação do Senhor na nossa vida. E aí muitas das vezes precisamos entender e compreender o que é que Deus quer nesta vida para nós, o que é que Deus quer nessa luta, nessa batalha, nessa peleja que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vemos que o pecado desses 3 homens foram limitar o poder soberano de Deus. Então não podemos limitar o poder de Deus, soberano de Deus. Então Deus tem todo o poder. Então não há limites para o poder de Deus. Então, oração de Jó, terceiro e último ponto do segundo ponto da nossa lição, que é a oração de Jó. Então Deus dirige-se aos amigos de Jó
e aconselha-os irem ao patriarca para que este interceda por eles. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus. Ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Agora, esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, o socorrerá por meio da oração. Então, a oração de Jó, nós vemos que algo interessante, nós vemos que Deus ali orienta os 3 amigos de Jó a ir em direção a Jó, para que Jó viesse interceder por eles. Imagina aquele que foi acusado de ser pecador, de estar em pecado, de estar em sofrimento por causa do pecado. Aqueles homens que estavam ali por cima de Jó, muitos ali pisando em Jó, como se fosse ali diminuindo Jó, agora vão ter que se humilhar perante Jó, e Jó vai interceder por eles para que Deus venha restaurar a vida daqueles 3 homens. Então, que algo interessante, só Deus mesmo para fazer essas coisas. Então, Deus é fiel, Deus é soberano. Então, eles estavam achando que estava por cima, mas depois tiveram que se abaixar, se humilhar para serem abençoados pelo patriarca Jó. Que coisa gloriosa. Então, que coisa maravilhosa. Então, oração de Jó. Então, Deus nos mostra na sua palavra que Jó agora vai orar pelos 3 homens. Que coisa maravilhosa. Terceiro e último ponto, o último tópico da nossa lição, a restauração de Jó. Ela se divide em 2, que é a restauração moral e espiritual e a restauração social e material. Então, 2 pontos se divide esse terceiro e último ponto, ou último tópico, que é a restauração moral e espiritual e a restauração social e material. Restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos em uma troca de favores, em que prevalece uma barganha espiritual. Então, interessante. Então, a restauração moral e espiritual de Jó. Nós vimos aqui que Deus, ele restaura a Jó e não retribui a Jó. Então, algo interessante aqui, que é uma diferença entre restauração e retribuição. Retribuição seria aquilo que nós recebemos pelaquilo que nós fazemos. E Jó não é retribuído dessa forma. Jó não é retribuído aos seus bens, às suas bens. Não, é restauração mesmo. Deus restaurou Jó, restaurou a vida de Jó, moral, espiritual, material e social. Nós vimos aqui primeiro que Deus restaura a vida moral e espiritual. Então, Deus aqui, a mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama. Então, interessante. Não porque estão envolvidos numa troca de favores e que prevalece uma barganha espiritual. Então, Deus não barganha com ninguém e nem nós devemos barganhar com ninguém. Barganhar com Deus. Não existe essa hipótese, não existe esse princípio de barganha, não.
Deus nos abençoa pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor que Ele nos amou. Então é por isso que nós somos abençoados, por isso que Deus restaura, pelo seu grande amor para conosco, para com as nossas vidas. Então o amor de Deus é sem limites, é infinito. Então que coisa maravilhosa. Então Deus restaura ali a vida de Jó, moral e espiritual. Segundo, restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. A calamidade que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensava ser o julgamento de Deus. Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo o que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, e em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Que coisa maravilhosa. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social e material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Então, olha só, Deus restaura a vida social e material do patriarca Jó. Interessante que o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro e tudo quanto dantes possuía. Então Deus o restaurou Jó ali completamente, restaurou a sua vida moral, a sua vida espiritual, a sua vida social e a sua vida material. Então todas as esferas da vida do patriarca Jó foram restauradas por Deus. Que coisa maravilhosa. Então Deus restaura o seu povo, Deus restaura aqueles que buscam de Deus solução, que busca de Deus a provisão, a providência divina. Conclusão nos ensina assim: chegamos ao final de mais um trimestre, aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Então, coisa gloriosa. Interessante que a virada na vida de Jó aconteceu quando Jó começou a orar pelos seus amigos. Interessante, né? Muitas das vezes nós esperamos de Deus algo e Deus quer que nós fazemos primeiro algo. Interessante, né? Deus restaura a vida de Jó após Jó orar por seus amigos. Talvez aquilo que está impedindo-nos de ser restaurado é a mesma coisa que está impedindo-nos de abençoar alguém. Que coisa maravilhosa, que algo maravilhoso que nós aprendemos nessa lição. Talvez o que impede você ou eu de ser abençoado, de ser restaurado por Deus, é aquilo que está impedindo-nos de abençoar alguém, de orar por alguém, de impor as nossas mãos por alguém e profetizar milagre, cura, restauração, quebrantamento. É isso que está impedindo muitas das vezes. Então precisamos usar o dom que Deus nos deu. É oração, ore com fervor, revelação, revele, traga aquilo que precisa ser revelado para aqueles que precisam ouvir. Então Deus nos colocou para sermos tochas vivas nesta terra. Então use o potencial que Deus te deu naquilo que Deus te empenhou para fazer e faça a obra do Senhor. Amados irmãos, ficamos por aqui. Essa foi a nossa última lição desse trimestre. Acredito que aprendemos muito de Deus nesses dias ou nesses meses aí aprendendo a palavra do Senhor. Tenho certeza que a nossa bagagem apenas aumenta a cada dia que nós nos dedicamos a ouvir a palavra do Senhor e a crescermos juntos. Fique na paz do Senhor.
aí, dedique a sua vida a Deus, seja instrumento na vida dos teus irmãos, seja instrumento para Deus, deixa Deus te usar, deixa Deus falar contigo, faça a obra do Senhor com amor e tenho certeza que Deus irá te abençoar grandemente, aonde colocar a planta dos pés, Deus também estará colocando, Deus estará agindo, Deus estará manifestando a sua glória, Deus estará respondendo com fogo, louvado seja o nome do Senhor, as grandes maravilhas que Ele tem para a vossa vida. Fique na paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. Foi aqui o término dessas lições e até a próxima lição que virá, aí em janeiro já, estaremos aí dando início mais umas lições da nossa escola bíblica. Tenho certeza que Deus irá nos enviar aí lições maravilhosas, a quais nós necessitamos de ouvir. Fique na paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. Existe uma canção em cada um de nós, foi Deus quem escreveu.